Tem um livro que se chama Mensagem Secreta de Jesus. E tem um episódio bem parecido com o bolo aí de aniversário do Anderson. Um pastor se desloca para uma cidade para fazer uma conferência e por causa de fuso horário ele não consegue dormir na madrugada, ele se desloca para uma confeitaria e nessa confeitaria entram 3 prostitutas ali na madrugada e elas começam a conversar num cantinho e na conversa ali ele escuta que uma delas fazia aniversário no dia seguinte. E ele escutou aquela conversa, foi no dono da confeitaria e falou assim, escuta, essas moças vêm sempre aqui, assim, toda madrugada, nesse horário, elas vêm aqui. Aí ele combinou lá com o dono da confeitaria, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer uma festa surpresa de aniversário para ela então. Você me ajuda? E ele, não, te ajudo. E ele chamou a esposa, eles confeccionaram um bolo, que para eles não era problema, né? E separaram tudo, arrumaram toda a confeitaria e no dia seguinte, às 3 horas da manhã, ela entrou. Ela entrou e os clientes e eles cantaram parabéns. E ela disse que ela chorava e feliz com aquilo que tinha acontecido, porque ele escutou na conversa com a outra prostituta o seguinte. Ela falou assim, amanhã é meu aniversário. E a outra respondeu assim, eu sei disso. Ela falou assim, você sabia que eu nunca tive uma festa de aniversário na minha vida? E ela falou, agora vai querer que eu faça uma festa para você? Essa foi a conversa. E ela falou assim, não estou te pedindo nada, só estou comunicando que eu nunca tive uma festa de aniversário. E ele escutou isso e preparou tudo isso. E no dia seguinte isso aconteceu, e daí eles cantaram parabéns, ela pediu para sair, levar um pedaço de bolo embora, porque eles dividiram ali entre os funcionários e clientes e tudo mais. E ela, eu posso levar um pedaço que eu quero continuar saboreando esse momento um pouquinho mais. E ela levou o pedaço de bolo, e daí quando ele saiu, o dono da confeitaria chegou para ele e falou assim, porque ele, além disso, ele sentou com eles e orou, né, pelo aniversariante, com todo mundo ali. E aí o dono da confeitaria falou assim, eu não sabia que você era pastor. Eu falei assim, sou pastor e tal. Aí ele falou assim, qual é a sua igreja? Aí ele falou assim, a minha igreja é uma igreja que serve bolos de aniversário e canta parabéns para uma prostituta às 3 horas da manhã. Aí ele falou assim, então eu quero fazer parte dessa igreja. Uma historinha dentro desse livro que ele contou que eu achei fantástica e da atitude dele fez esse dono da confeitaria querer participar da igreja dele pela atitude dele. Ele não pregou nenhum sermão, ele não fez absolutamente, não teve semana de conferência, não teve nada, né? Foi um encontro. Só lembrei disso agora, não estava nem nada. Vamos lá. E esse livro é ótimo, tá, gente? Se vocês quiserem ler. Plantando Igrejas Adventistas. O pastor Marcelo falou aqui sobre a missão holística, né? De nós retornarmos realmente, ontem foi falado aqui de caminhos esquecidos, e a gente vai falar de a gente realmente plantar igrejas que são adventistas. Vocês acreditam que as nossas igrejas hoje são adventistas? Vamos ver o que a gente vai descobrir aqui, depois eu pergunto de novo, tá bom? Vamos lá. Cristo, quando chegou aqui na Terra, ele encontrou como a religião, como ele encontrou a vida religiosa. Ele encontrou dessa forma aqui, certo? Sem vida, sem propósito e sem relevância. E Cristo fez o quê? Além de reconciliar todas as coisas que a gente já falou aqui, né? Ele queria recuperar esse propósito. Né? Ele queria uma religião com vida, com propósito, com relevância para as pessoas. E ele começou a trabalhar no seu ministério para que isso acontecesse. E ele trabalhou em 3 bases, essas bases que você está vendo aí. Ele trabalhou no templo, no sacerdócio e no sacrifício. Porque ele acreditou, ele viu, ele percebeu, ele sentiu que nessas 3 bases aí a religião estava sem vida, sem propósito, sem relevância. Então ele precisava trabalhar nessas bases. E ele viu que o movimento não deveria ser um movimento preso. E então o que ele fez? A adoração não é somente aonde? No templo. Lembra da conversa? Jerusalém ou nesse monte aqui? Nenhum nem o outro. O que importa é que ele, espírito em verdade. Verdadeiros adoradores. Então Cristo falou assim, em qualquer lugar. O sacerdócio, agora nós temos um sacerdócio de um único crente. Onde você tinha aqui uma classe de pessoas especiais que eram sacerdotes ali, lembra? Na época de Cristo.
E ele falou, não, o sacerdócio tem que ser de quem? De todos. E o sacrifício? A época que Cristo veio, existiam muitos sacrifícios, até o sacrifício de vir na igreja no inverno, que foi falado aqui agora. Muitos sacrifícios, né? E Cristo falou assim, não, o sacrifício já foi feito, nós temos que viver pela fé, certo? Então Cristo chegou e ele quis recuperar todo esse propósito trabalhando nessas três bases. Olha, qualquer lugar, todos são ministros e o sacrifício já foi feito, nós temos que viver pela fé. Mas esse camarada aqui chegou, né? E ele viu, ele percebeu da explosão que teve o cristianismo. Os seguidores de Cristo aumentavam sem parar, quanto mais perseguia, mais aumentava, e ele falou assim, eu preciso dar um jeito nesse negócio aí, eu tenho que neutralizar esse movimento. E como você acha que Constantino neutralizou um movimento? Ele se infiltrou ali, certo? Falou, agora eu virei cristão, e agora eu vou mexer nas bases para neutralizar o movimento. E ele fez a mudança onde? No templo, no sacerdócio e no sacrifício. As catedrais, as basílicas e os templos começaram então a ser colocados, certo? Ele começou novamente com o sacerdócio de um único crente, a classe de cristãos especiais. Somente então os papas, os padres, né? E ele mexeu no sacrifício também. O que ele começou a criar? Meios de graças baratos, os sacramentos. Certo? Então, as três bases, de novo, que Cristo tentou e com muito sucesso recuperou o propósito da religião e aquele movimento explodiu porque eles agiam pelo Espírito, Constantino veio, vou neutralizar o movimento, e mexeu nas três bases. Né? E houve uma apostasia do movimento. E isso não foi só nesse momento. Tá? A história continua. E você conhece a história e você sabe que Martim Lutero trabalhou na Reforma, né, a Reforma Protestante, 1517, e a Reforma Protestante mexeu em um ponto dessas bases. Onde você acha que a Reforma Protestante mexeu aqui? Aqui, aqui ou aqui? Aqui, ó, gente. Justificação pela fé, certo? Lutero falou da justificação pela fé, lembra? Então, Lutero levantou a bandeira de que a justificação não era pelas obras. Então, obras, sacrifícios, não é assim que você vai atingir a salvação. Não é pelas obras, é somente pela fé. Ok, nisso foi mexido. Mas o restante? Aqui não. Aqui não. Certo? Enquanto isso, em terras tupiniquins, aqui no Brasil, né, aconteciam outras coisas. Né? E a gente vê uma história aqui em três perspectivas, do português, do índio e do negro. Tudo isso estava acontecendo aqui no nosso país. Né? O país sendo descoberto, o país sendo colonizado, gravem bem essa palavra, colonizado, não evangelizado, colonizado, tem uma grande diferença. E muitas coisas acontecendo aqui. Então, olha só, o Brasil, ele não foi evangelizado, ele foi colonizado a uma religião. Uma religião foi imposta quando eles aqui chegaram. Tá? E são quantos anos aqui? 300 anos, que nós estamos falando de 1500 até chegar a 1800, né? E então que a coisa começou a mudar um pouco. Mas até então, são 300 anos de colonização religiosa, certo? Em que as pessoas então não foram evangelizadas, elas foram colonizadas. Então a gente vai falar sobre isso daqui, para a gente ver a influência da cultura na nossa vida espiritual. Né? Agora, as separações que a gente faz, né? Então, o papel da cultura, a influência da cultura na nossa vida espiritual, como isso mexeu com a gente, e como tem coisas que estão lá
incrustadas em nós, que são aqui, ó, de 300 anos de colonização, passando de geração em geração, geração em geração, dentro de nós. Que hoje em dia, a hora que a gente vai fazer, vamos dizer assim, religião, a gente faz dessa forma. E a gente pratica uma religião mais católica, apostólica, romana, do que adventista. E nós queremos o quê? Plantar igrejas adventistas, essencialmente adventistas. Tá? Então é disso que a gente vai falar aqui. Olha só, o Israel, né, no Egito. A religião aqui de Israel, o que aconteceu? O povo foi escravizado aos costumes pagãos. Foram quantos anos? 400 anos. Também. Né? A gente sabe que naquela época uma mudança de cultura é que fazia com que as pessoas realmente fossem dominadas. Né? Que elas passavam, lembra de Daniel, seus amigos lá? Eles rejeitaram a cultura, né? Rejeitaram a língua, rejeitaram os nomes, rejeitaram a comida. Mas e o restante? O restante foi colonizado, foi escravizado aos costumes pagãos. Foram 400 anos de colonização religiosa. Assim como aqui no Brasil aconteceu esses 300 anos. Então, quando a gente vê... O povo saiu do Egito, mas saiu muito com os costumes ainda pagãos. Muitos. E no Brasil, nós estamos o quê? Ó? Assim, a gente sai do catolicismo, mas o catolicismo não sai de nós. Né? Então a gente vive muita coisa ainda hoje em dia com influência cultural, religiosa, católica. Né? E isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Né? Naquela época, e muito tempo, nesses 300 anos aqui, a vida gira em torno do quê? Da igreja, do nascimento à morte, da cidade ao campo. Né? Você tem, né? Até hoje as igrejas católicas localizadas nos melhores lugares da cidade, no alto, onde todo mundo enxerga. Você tem os melhores terrenos, você tem escolas, você tem tudo ali ao redor. Né? Tudo gira em torno da igreja. Tá? Do nascimento à morte, da cidade até o campo. No Adventismo brasileiro, a gente tem essa igreja aqui, a primeira igreja adventista do Brasil, não sei se você já conhece. Tá? E aqui, no Vale Europeu, aonde? Ó? Você acha que é fácil trabalhar lá? Terra de pioneiros? Porque eu sou pioneiro. Eu sou da tataraneto, né, Sara? Sara é tataraneto dos Bells lá, dos pioneiros. Né? Então, assim, é um orgulho adventista muito grande, sabe, gente? Né? E o adventismo brasileiro surgiu ali nessa região, tá? Com muita influência também. E nós vamos ver quanta de influência aqui. Tá? A colonização portuguesa trouxe para a gente o quê? Uma alma católica aqui, né? E você lê alma aqui com a ideia do holístico, da mente. Tá? O português trouxe essa alma católica, né? A região de Brusque é uma região extremamente o quê? Colonizada pelos alemães e trouxe uma alma luterana para aquela região. Tá? Isso aqui é uma foto, eu não sei o ano, mas é uma foto lá do centro de Brusque. Aqui é a igreja luterana aqui em cima, aqui à esquerda não aparece, é o colégio Cônsul Carlos Renault, que foi o colégio da minha filha que eu apresentei a foto ali do... Tem quantos anos, Gabi? 100 e quanto? 150. Né? E aqui é o centro, a rua principal aqui. Ó. Mas a igreja luterana tem aqui a igreja e, olha, se você for em Brusque, você vai ver a igreja luterana, você vai ver o hospital e maternidade, que antes era evangélico, se chamava, é da igreja luterana. Depois você anda um pouquinho mais para frente, tem a capela mortuária luterana. Você anda um pouquinho mais para frente, tem um Angelone grande, que é terreno da igreja luterana. É um espaço enorme, assim. Né?
Então a colonização alemã nessa região é uma alma luterana muito forte. E fora que em todo lugar do nosso país, e embora a gente ainda tenha grande dificuldade com os negros e o preconceito todo, eles influenciaram demais também com essa alma animista, né, de que esse dualismo, né, de alma e corpo, inclusive na natureza, eles acreditam nisso. Isso aí também influenciou demais. Então, o adventismo brasileiro, ele surge com todas essas culturas aqui influenciando o nosso adventismo. Tá? E a gente nasce, e o pastor falou, quem que falou da influência? O pastor acabou de falar da influência. Todo mundo influencia de alguma forma. Ou negativamente. Vocês acham que 300 anos de cultura influencia? Vocês acham que os alemães lá influenciam? E você acha que a religião aqui, animista, a alma animista, influencia? O adventismo surge nesse cenário, gente. Somos ou não influenciados? Uhum. A nossa religião, o adventismo, ele nasce de um sincretismo religioso. Tá? Nós somos frutos da nossa cultura. Nós temos uma outra coisa aqui, ó, chamada síndrome de vira-lata. Já ouviu isso aqui? A síndrome de vira-lata é o seguinte: a gente sempre acha que o que vem de fora é melhor. Né? Então a gente acredita sempre que os europeus, né, os americanos, eles fazem tudo melhor que a gente. A gente acha isso. Isso é a síndrome do vira-lata. Então a gente se adapta ao que tem lá de fora, a gente traz para nós, porque eles fazem sempre tudo que é melhor. Essa é a ideia. Tá? Por que você acha que a gente usa terno e gravata hoje? Só um exemplo. Sim? Nós temos um clima extremamente tropical, embora hoje, né? Mas é influência lá da Europa que veio ao Brasil. Porque lá eles usavam o seu terno lá, bonitinho, sobretudo e tudo mais, por causa do ambiente, do clima. E isso foi só trazido para o Brasil. E aqui a gente fica pedindo licença para tirar o paletó para pregar nas nossas igrejas. Às vezes igrejas, hoje acho que quase todas têm ar-condicionado, mas tem umas que não tem, né? Uma vez o Michelson Borges foi pregar na igreja central lá de Brusque, mas estava um calor, o homem escorria assim, ó. E não tinha ar-condicionado. Ele teve que pedir licença ao primeiro ancião para tirar o paletó no púlpito. Sabe? Mas isso não acontece mais, né? É? Uhum. Aconteceu lá e vem carregando isso até hoje. Né? Uma cultura colonialista. A gente tem isso daqui muito forte. A síndrome do vendedor de carro, que o pastor falou aqui, provavelmente vocês falaram no primeiro módulo, segundo aí, a gente carrega daqui, ó. Tá? Uma cultura colonialista é o quê? É aquela que quer impor, então, a sua religião ao outro. Certo? Então ele chega e o interesse é só esse. E a gente carrega ou não carrega isso? Tá? Então o adventismo brasileiro vem carregado do fruto da nossa cultura, desse sincretismo religioso, dessa síndrome também de vira-lata e dessa cultura colonialista. Tá? Tem um livro muito interessante, Evangelização ou Colonização, é o título do livro, da Analzira Nascimento. Leia esse livro, é excelente, para falar disso daqui ó, que a gente está conversando. Esse livro é fantástico, muito bom mesmo. Tá? Ele faz toda essa varredura de cultura, ele traz toda a cultura do que a gente está falando aqui para chegar na religião que a gente vive hoje. Muito bom mesmo. É evangelização ou colonização? Uma pergunta. Né? O risco de fazer missão sem se importar com o outro. Esse é o título do livro. Né? O resultado disso daqui, ó, era visto nas igrejas, ó, com poder, medo e desconfiança. Você vê aqui, ó, e aqui a gente estava falando da igreja, Casagrande, Engenha, Senzala. A igreja mandava em tudo, né, gente? E isso gerava isso aqui, poder, medo e desconfiança. E
continua trabalhando dessa forma, tá? Partes de elementos da nossa cultura. Poder e influência, pelo exemplo, autoridade civil religiosa, né? No templo, medo de relacionamentos autênticos, a colonização, a escravidão, tudo baseado no medo, punição social, religiosa, a desconfiança da graça abundante. Aqui a gente tem, né, o jeitinho brasileiro, tirar proveito, né? Tudo da cultura, frutos da nossa cultura, né? A gente vê uma adoração influenciada pela cultura dominante, no templo, no sacerdócio e no sacrifício. Por exemplo, no templo, por que a gente ainda tem uma ideia de que o prédio, né, que a gente falou lá, né, a ideia de que a igreja é só o prédio, é fruto da nossa cultura. A gente entende que a igreja é o prédio por conta disso daqui, é resultado da cultura, tá? Por isso a gente tem dificuldade de entender que o templo, né, onde a gente realiza o culto, não traduz o que é a igreja. Mas a gente acredita que a igreja é só o templo, né? E a pandemia fez o favor de mostrar mais claramente isso para a gente, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa retornar com várias coisas, certo? Deixa eu voltar aqui. A gente vai entrar numa parte aqui que é delicada, mas que você não entenda isso daqui como uma crítica e que esteja errado, tá? Nós vamos só falar aqui de coisas que acontecem dominadas pela cultura, os resultados dessa cultura que a gente conversou aqui um pouquinho, que continuam acontecendo, mas que ninguém questiona, né? A gente às vezes faz muita coisa, mas não questiona o porquê. Eu lembro de uma história do meu professor de classe bíblica, que ele contou para a gente da igreja adventista lá do Belém, da zona leste de São Paulo, foi onde eu me batizei. A igreja do Belém estava em reforma, uma certa época lá. E antes de entrar na plataforma, tinha um cordãozinho de luz que ficava pendurado ali, o foco ficava no meio do caminho, assim. Então a plataforma vinha, e para não bater a cabeça, uns desviavam, outra abaixava, e eles passavam. A reforma acabou. E aí a plataforma continuou entrando, se abaixando, para entrar. Vocês acreditam nisso? É verdade, ele contou. Porque alguém achou que fazia parte do ritual. E todo mundo fazia, mas ninguém questionava e perguntava por que fazia. Tá? Não existia mais ali. Parece mentira, né, gente? Mas é verdade. Tá? Isso. É o sinal da cruz, gente. Isso é bom. Tá? Olha, gente, eu era católico, me batizei, demorou a mãozinha sossegar, viu? Demorou. Então é disso que a gente vai falar, tá? Vaca sagrada. O que é uma vaca sagrada, né? Índia, isso aí. Tá? A vaca sagrada é uma crença que raramente é questionada e é geralmente isenta de crítica ou oposição. É uma ideia que irracionalmente imune à crítica ou à oposição. Todo mundo faz, mas ninguém pergunta por que se faz. Né? Vaca sagrada porque lá na Índia, você sabe, né? Elas ficam lá assim, ó. Todo mundo tem que desviar, tá tudo certo, ninguém pergunta nada. Assim, a vaca sagrada é isso aí. É uma crença que todo mundo faz, respeita, mas nem sabe por quê. Tá? Algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, o prédio da igreja foi uma tentativa que a gente conversou aqui agora de Constantino, no IV século, de neutralizar o movimento. Esse movimento não pode ser em qualquer lugar. Como assim agora adorador em qualquer lugar? Não, é só num lugar, tem que ser só aqui, só na igreja, só no templo. Controle, poder, né? Exercer poder, medo, desconfiança nas pessoas. Era isso que eles queriam controle. Né? Então eles estabeleceram um lugar. Não, a adoração é só no prédio da igreja. Foi isso que Constantino fez lá no IV século. Né? E no domingo.
Exatamente. Exatamente. É por isso que alguns ainda continuam indo à igreja para carimbar o passaporte para a semana. Né? Eu vou só aqui aplacar a minha consciência para que eu viva depois a minha semana como eu quiser. Porque, na verdade, a minha vida espiritual é no templo e a minha vida social é fora de lá. Né? Então você vê a separação que a gente faz que não existe. O santuário e o templo, né? No quarto século, talvez nosso amigo aí, John Chrysostom, também santuário e templo. Bancos da igreja. Sabe quando eles foram colocados? No século XIII, pela igreja inglesa, eles foram colocados. Né? Não tinha bancos. Se você for olhar a igreja do Novo Testamento, né, você vai ver que eram, na verdade, as casas, as sinagogas, né, funcionavam ali como verdadeiros centros de influência. Né, e eram... não tem o desenho aqui, mas elas eram... A disposição, por exemplo, não era essa daqui. Era um quadrilátero, né? Se fosse um quadrado, e acontecia dessa forma. Todo mundo se via, era diferente. E os bancos começaram a chegar nessa época aqui. Eles estão até hoje conosco, né? A liturgia, século XVI e XVIII, introduzida pelos puritanos e metodistas. Tá? A processão da plataforma, gente. Tá? Você pode continuar fazendo se você quiser, não tem nada de errado. Mas que é uma influência da igreja romana, é. A classe especial ali entrava, certo? E assim aconteciam as missas ali, os cultos e tal. É uma influência romana. E é. 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 E a gente copiou sem questionar e continua fazendo. É a mesma história lá do foco de luz que a gente abaixa. Né? Que você... Ela falou, por que você não corta caminho, né? Então, assim, se você quiser continuar fazendo, faça, mas não tem nada de errado nisso, mas só estou mostrando aqui para vocês que é fruto dessa cultura. Ele não tem propósito nenhum. É, sabe? Então, assim, eu prefiro pensar assim, olha, se eu vou fazer uma coisa sem propósito, para que fazer? Não faz sentido, né, gente? Né? Você ter sucesso em alguma coisa relevante, lembra? Ok. Opa, perdão, passei demais aqui. Ih, tá pulando, não tá ainda. Mas ainda tem tudo isso aqui, né? Os apelos de vir à frente, né? Esses apelos de vir à frente também é culturalmente religioso da Igreja Católica, tá? Então esses apelos de vir todo mundo à frente, o pastor orar ali pelas pessoas e tudo mais, isso também, tá? Então todos esses pontos aqui, até o púlpito, né? Também, o púlpito colocado, se vestir formalmente, a gente falou disso daqui, tá? E a Santa Ceia como nós fazemos, tá?
Por que a Santa Ceia como nós fazemos? A mesa da Santa Ceia, ela tem um simbolismo cultural católico, que é o seguinte: é separar a classe especial de crentes do clero, da ralé. Tá? Era esse o simbolismo lá naquela época. Tá? Então quem está aqui, vamos dizer, está acima dos outros que estão lá, porque eles são uma classe de cristãos especiais, ou de sacerdotes, de ministros especiais. Quando a gente falou do sacerdócio aqui, lembra? Sacerdócio de um único crente? Então aqui tem os especiais, e a mesa divide esse pessoal. Né? Então a Santa Ceia realmente é aquela que nós vimos lá de Cristo, né? Tá? Onde eles estão sentados, né? Um ao ladinho do outro, recostados sobre a mesa, né? Não comendo, como diz o pastor Serginho, né? Um miserável de um pãozinho, né? Mas um pãozão que eles dividem, né? Tá? Só é uma, nós tivemos uma a nossa ah, sabe William, a gente teve a nossa última Santa Ceia foi uma Santa Ceia super diferente. Porque a compreensão que a gente tinha era essa, né? E daí você come ali contrito, sofrendo, né? E cada mordida do pão você fala aí que eu fiz. É. E aí a última ceia que nós partilhamos, o pastor fez com a gente, o pastor Vanderlan ali, que infelizmente foi embora em 2 meses. Ele falou assim: hoje nós estamos aqui para compartilhar a Santa Ceia e celebrar Cristo. É uma ceia de alegria, de esperança. É. Lembra que a gente, depois da ceia, sempre cantava Oca Esperança? Mas a gente faz a Santa Ceia quase que morrendo e depois canta Oca Esperança. Né? Então, assim, a Santa Ceia é um momento de alegria, de celebração, porque Cristo fez o sacrifício. Né? Porque Cristo colocou ali o sacerdócio de todos os crentes. Agora todos tomam parte na missão. É um lugar de celebração, por quê? Porque agora você não adora num único lugar, você pode adorar em todos os lugares. Você acorda e sai para o trabalho, você adora Cristo servindo o teu próximo. Isso, olha só. Olha só. Aqui, ó. Uma prática adicional que os reformadores retiveram da missa foi a prática de o clero clamear até os assentos designados no início do culto enquanto o povo cantava. A prática começou no século IV, quando os bispos entraram em suas magníficas igrejas da Basílica. Foi uma prática copiada diretamente da cerimônia da corte imperial pagã. Olha aí, tá aí. Ó. Essa prática ainda é observada hoje em muitas igrejas protestantes. Né? E não só protestantes, né? Vamos passar tudo. Aqui agora apareceu aqui tudo. Vamos passar. Tá? Mas isso daqui que a gente viu, então, como é que você acredita que agora a gente tem que reavivar, trazer esse ethos, a origem do movimento novamente? A gente tem que mexer onde? Aqui, aqui e aqui. E Cristo já fez isso. Então, assim como Cristo, assim como o Pai me enviou, eu agora vos envio. A gente tem que mudar a nossa mentalidade a respeito do templo, do sacerdócio e do sacrifício. Tá? Cristo mostrou para a gente, é qualquer lugar, não é só o pastor, é a gente com o pastor. Somos todos nós, certo? Reclama de visita quem deveria estar visitando. Entendeu? Porque a responsabilidade é de todos, não é de uma única classe. Entendeu? Exatamente. A gente não deve reclamar de visita, a gente deve visitar. Né? Olha só,
Olha aqui que o pastor Marcelo estava falando, uma outra parte, mas que influencia nisso daqui, né? Esfera sagrada, esfera secular, né? Eu estou na minha esfera sagrada quando eu vou à igreja, certo? Atividades sagradas, adoração, oração, comunhão diária, né? Leitura das meditações e muito mais. E aqui é a esfera secular, quando eu estou no mundo, né? Atividades seculares, trabalho, lazer, família, política, fica separado. E a igreja tenta mediar isso aqui, né? Mas na verdade o que a gente quer é isso aqui, ó. É uma espiritualidade não dualista. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. É integral. Né? Isso daqui, eu falei já para o pastor Alex, isso daqui mudou minha vida. Mudou minha vida completamente. É antes e depois do plantador. Porque a gente passa a enxergar que isso aqui, gente, é integral, é tudo. Tá? Quando eu estou lá com o meu paciente na fisioterapia, eu estou promovendo cura física, mental e espiritual. Eu preciso fazer isso, porque senão ele não é curado. Entendeu? Então, os meus pacientes não se curam só fisicamente. E tem uns que nem precisam de cura física, na verdade, eles só precisam aqui. Então, a gente tem que, como cristão, colocar tudo isso em xeque na nossa vida. A gente tem que trabalhar num todo. É um ser humano integral. Então, assim, não tem divisão da sua vida sagrada para secular. É uma coisa só. Em tudo que você faz é espiritual. Tudo a gente está lidando com a vida. A gente está lidando lá com a bio, com a psique e com o zoe. É tudo. É integral. Entendeu? É para você zozar todo mundo. Como o pastor falou. Certo? Está acabando aqui. Esse aqui eu vou passar. Isso aqui vocês já viram. Ah. Você lembra que falou da igreja presa e da igreja centrada? A gente não quer isso aqui, né? A gente não quer uma igreja presa, onde os limites são estabelecidos, a gente sabe muito bem quem está dentro e quem está fora. A gente quer uma igreja centrada, onde as pessoas estão chegando e estão posicionadas em vários lugares, mas o crescimento em Cristo, a direção que elas tomam, é mais importante de onde elas estão, do que onde elas estão. Né? Judas estava muito próximo de Cristo, mas a sua direção era caminhar para longe dele. Né? Maria Madalena provavelmente estava muito longe de Cristo, mas a direção dela era para o sacrifício de Cristo. Né? Quantas pessoas você precisa ajudar? Quantas pessoas você precisa influenciar? Quantas pessoas precisam estar numa igreja essencialmente adventista, com o pensamento cristão nas bases do templo, do sacerdócio e do sacrifício? Percebe, gente? Quando a pessoa entende que todo lugar é lugar de adoração, quando ela entende que é uma classe só que tem que trabalhar, não, são todas as pessoas que têm que trabalhar. Quando ela entende que o sacrifício já foi feito, agora ela vive pelo sacrifício perfeito que é Cristo, tudo gira em torno de Cristo. A tela aqui, né? Jesus é o Senhor de tudo. A gente não canta, é tudo por Ele? Que a gente viva, né? Dessa forma. E assim a gente vai ter igrejas essencialmente adventistas. Que Deus te abençoe, te use para que você